Olá, meninas super poderosas. Estamos aqui num episódio muito, muito especial para mim, particularmente, porque hoje eu vou entrevistar uma amiga minha de infância, Michele de Mello Freitas Araújo, uma pessoa que estudou comigo durante a escola inteira lá no CIEC. Fomos grandes amigas, somos grandes amigas até hoje. Temos muitas histórias muito boas para compartilhar aqui com vocês. Michele, é um grande prazer de estar aqui, Misha. Michele, Mitchell, My Michelle. Eu tava esperando você me chamar por Misha, porque é só assim que eu reconheço. Se você me chamar de Michele, eu não respondo. É um grande prazer, assim, ter a Michele aqui. A Michele é uma pessoa incrível, uma mulher batalhadora. A Michele é advogada, né, formada em Direito, advogada. Trabalha na Fundação Dr. Thomas, como procuradora fundacional, né, na fundação. Muito interessante o trabalho dela lá, que a gente vai falar, postergar um dia, a gente vai falar sobre isso também aqui. E, Michele, fala suas considerações para os nossos ouvintes, porque você tem uma história de vida muito linda e toda mulher merece ouvir a sua história. Primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar com essas 3 mulheres maravilhosas aqui, que pensando nas outras mulheres resolveram, né, trazer à tona assuntos que possam engrandecer a nossa rotina e principalmente a nossa vida, a nossa maneira de ver o mundo. Então, assim, para mim é uma honra muito grande ter sido escolhida para falar nesse capítulo sobre um assunto que é uma paixão, se tornou uma das coisas mais importantes da minha vida. E, então, assim, agradeço muito pela oportunidade. Espero que a gente tenha uma ótima conversa daqui por diante. Vamos lá. Bom, acho que eu posso começar com a trajetória da minha mãe, né? Minha mãe adoeceu quando eu tinha 12 anos e ela lutou contra o câncer por 6 anos. Então, quando eu recém fiz 18, ela faleceu. E por conta disso, né, eu vivi com aquela ideia de que talvez eu tivesse câncer e tal. Só que depois da minha mãe já foi a segunda das irmãs a ter câncer de mama, depois apareceu na terceira irmã, depois na quarta irmã, e quando a gente deu conta, todas as mulheres da família tinham câncer de mama. E eu falei, então, bom, é certo que eu vou ter. Sou a próxima, né? Eu falei, bom... Tô na fila, né? Chegou na minha geração, eu sou a próxima. E então eu passei uma vida inteira aguardando o câncer chegar, porque a gente sempre escutou e aprendeu e entendeu e introjetou que o câncer de mama ele é hereditário e uma vez que você tem casos de câncer na família, muito provavelmente você vai ter. Então eu esperei e ele chegou, né? Então ele finalmente chegou aos 40 anos. Eu sempre, desde essa minha história familiar, eu fiz os meus exames com muito afinco, né? E antes mesmo de vencer o exame, ou seja, eu faria exame dali a uns 3, 4 meses, mas me deparei com o tumor que já estava super aparente. Na época eu tinha menos peso. E a localização do tumor favoreceu com que eu, enxugando meu cabelo, assim, vi um negócio se mexendo, eu falei, gente, o que é isso? Olha, mas eu olhei aquilo e falei, nossa, tô doente. E tu tinha quanto tempo de ter feito o último exame? 6 meses. 6 meses. Tu fazia a cada 6 meses. A cada ano. E aí, a cada ano, e aí tu enxugando o cabelo. Enxugando o cabelo. Tava em Tepequém com o meu namorado, e aí enxugando meu cabelo, olhei um tumor, um mondrongo se mexendo, assim, sabe? Eu olhei, e o mais importante, mais interessante é que quando eu olhei aquilo, eu falei, tô doente. Tu já sabia que tinha chegado na minha cabeça assim, mas eu acho que é muito por conta, a gente também não pode falar desse jeito, porque talvez isso possa incentivar as pessoas a olhar e já achar que é o pior cenário, e nem sempre é, tá? É porque eu já vinha com essa carga, então eu olhei e coincidiu de ser mesmo, né? Então vamos levar por esse lado aí, que é pra ninguém ficar achando que uma vez que chega um negócio desse já é o pior cenário, porque nem sempre é. É a famosa condenação genética. Pois é, né? Então você já nasce com aquela condenação genética. Você acha que você tá geneticamente condenado a ter aquela doença. Fabi, na minha cabeça era uma maldição familiar. Sim. Era uma maldição familiar mesmo, era isso que funcionava na minha cabeça. E 6 meses antes desse fato, eu tinha perdido meu pai. Meu pai passou muitos anos doente, foi um período muito dolorido para mim. Eu sou filha única, né? E então nós não temos muitos familiares aqui. A minha família sempre foram os meus amigos, né, Mari? A minha família sempre, aqui em Manaus, né? Sempre foram os meus amigos. Então foi um período bem difícil. E ele faleceu 6 meses antes de eu descobrir
o câncer. Então, foram várias coisas muito próximas, entendeu? Então, uma vez que, assim que eu cheguei em Manaus, eu fui investigar e constatamos que eu estava doente, né? Então, para mim, tinha sido a constatação daquela maldição que eu esperava. E o que a gente vai fazer, né? Qual foi a tua primeira reação, assim, do diagnóstico? Assim, diagnóstico, tipo assim, tu entrou em prantos, tu não falou, que bom que já aconteceu, já tava esperando e pronto. Eu acho que, assim, eu ouço muitas pessoas falando, meu chão se abriu, o meu mundo caiu. Gente, assim, comigo não aconteceu isso, mas não porque eu seja excepcional, talvez porque fosse um momento de anestesia mesmo, sabe? Ou mesmo a constatação de que o tempo que tanto esperei chegou, né? Mas o fato é que quando o doutor Daniel, meu médico, olhou o meu raio-x e falou assim, olha, Michele, a gente vai ter que fazer uma biópsia aqui, e só a biópsia vai constatar de fato, mas para mim eu tô olhando essa imagem, ela é muito sugestiva, e eu tinha um BIRADS mesmo que apontava para isso. Então eu falei assim, então como é que eu resolvo esse problema? Essa foi a minha primeira pergunta. Meu namorado tava do meu lado e a minha amiga Ana Lúcia também tava, todo mundo assim impactado, e eu perguntando como é que eu resolvo esse problema. Esse é o teu mindset que tu já tem em relação a tudo na tua vida? É uma postura que tu tem em relação à tua vida em todos os aspectos, tipo, o que eu vou fazer agora? Isso. Né? É porque, na verdade, eu sempre fui provocada. Positiva também, né? Olha, eu nem acho que eu seja tão positiva, mas eu precisei ser prática desde muito cedo, Fabi. E isso conduz a vida da gente pra sempre. Porque tu perdeu tua mãe. 18 anos, perdeu a mãe, né? E quando a mamãe adoeceu, pelo fato de eu ser filha única, era sempre muito o centro das coisas, entende? Sim. Então, era o centro da preocupação dela, era o depósito de todas as expectativas. Então, assim, tudo sempre foi meio pesado durante esse período, porque não tinha como ser diferente mesmo. Sim. Né? Então, eu fui meio que treinada, né? Para poder se deparar com situações e buscar resolver, porque não tinha outra alternativa. Mas eu não sou sempre assertiva, não, gente. Assim, tem coisas na minha vida que eu protelo mesmo. E quando a gente está sozinha em casa, a gente deita no travesseiro e chora, se desespera, tudo. Mas, assim, meu primeiro impulso, respondendo à pergunta, foi como é que eu resolvo isso? E aí? E assim, é muito complicado, porque quando você descobre um diagnóstico desse, você só sabe que você está muito doente. Só que até você descobrir o quanto que você está doente, demora. Então foi assim, 1 mês de muita espera, de muita expectativa. E nesse 1 mês eu senti que deu um gatilho, sabe? Assim, quando você dá uma pirada, eu desmaiei no meio da rua e tal, mas indo fazer meus exames, porque você tem que fazer o estadiamento para poder ver, né? O estresse, né? Saber qual tratamento vai fazer, se é retirada da mama, se era quimioterapia. Isso só vem depois com o imunistoquímico e tal. Então, saí do consultório do Dr. Daniel, naquele dia, à noite, sexta-feira à noite, eu já tinha biópsia no sábado de manhã seguinte, porque graças a Deus eu sempre estive muito bem acompanhada. E por conta das amizades eu consegui uma vaga imediatamente. Né? Então, no dia seguinte, eu já estava fazendo a minha biópsia. E na biópsia, inclusive, o médico já olhou e falou assim, olha, já tem linfonodo aqui. Então, quer dizer, eu já tinha metástase. Quer dizer, foi uma coisa, assim, violenta, sabe? Eu dormi... E rápido, agressivo, né? Exato. Muito foi agressivo. Um comentário que eu fiz pro Fuzita, que é meu oncologista, e ele disse... E ele falou assim, não, mas é isso mesmo. O que eu tô vendo aqui é que ele se multiplica numa velocidade muito grande. Então, essa sua sensação de ter dormido de um jeito e acordado de outro real. Dá pra explicar, é real, porque é o que indica aqui no imunistoquímico, né? O câncer, a Michele, ela se desmistificou muitas coisas. Porque eu acho que eu nunca experimentei tanto amor na minha vida durante esse período. Porque foi uma mobilidade generalizada entre as minhas amigas para que eu me oferecesse conforto, porque assim, tudo vem em bando, né? Logo depois que meu pai faleceu, fui exonerada do cargo, fiquei sem emprego, e aí me vi doente, sem emprego, aí consegui um emprego, e aí esse emprego é comissionado, eu não sei, não tinha estabilidade, como é que eu vou fazer para me ausentar, para fazer o tratamento, sem dinheiro, sem estabilidade, entendeu? Então, só falta tu dizer que o namorado te deixou também. Não, o namorado não me deixou em momento nenhum. Bom. Tá firme e forte. Tá firme e forte, graças a Deus. Então, assim, foram várias coisas. Então, tudo isso foi, né, botando as pedrinhas, assim,
no seu lugar. E, então, vendo num lado o mundo desabando, no outro lado, não, peraí, rapidinho, que a gente resolve tudo. Então, ter visto isso, pra mim, me mostrou, falou assim, pô, cara, eu acho que eu sou legal. Tu é legal sim, Michelle. Menina, eu acho que eu sou legal, porque essa galera toda tá querendo me ajudar, né? E eu tô precisando de ajuda, eu vou aceitar. Então, outra coisa, vamos aceitar ajuda. Aceitar, né? Pedir ajuda é muito importante. Teve um bazar pra Michelle. Foram dois bazares. Que legal. Então, Michelle transformada. Michelle que se dá conta de que o amor de amizade, ele é incrível. Que legal. A Michelle, depois do câncer, pediu ajuda. Aprendeu a pedir ajuda. Não sabia pedir muito ajuda assim antes. Eu não fui condicionada a isso porque eu estava sempre tendo que resolver as coisas. Então, a Michelle vai lá e resolve as suas coisas, entendeu? E a vida segue nos ensinando, né, Michelle? Porque a vida falou assim, então, Michelle, é o seguinte, eu vou te dar um problema aqui que tu não vai resolver que nem tu andou fazendo esses últimos anos, tá bom? Então a Michelle, depois do câncer, ela pede ajuda e ela tem ajuda, gente. Legal. Isso sabe? É verdade. É você ter fé na humanidade e principalmente cultivar as amizades. A minha mãe, ela foi responsável, né, amiga, pela nossa amizade, porque a minha mãe sempre incentivou que as minhas amigas fossem na minha casa. Eu comecei a sair muito cedo, mas quem me levava pra festa era o meu pai. Não, eu levava todo mundo, né? E meu pai saía buscando as Maria minhas pegava amigas. todo mundo Eu não era e nem ficava um pouco esperando pontual. a gente na porta da festa, a festa inteira. Porque a gente não tinha só uma festa, a gente tinha mais de uma. Então eu falava, ele esperava pra levar pro outro lugar. Então, assim, eu tive todo esse suporte que com certeza favoreceu para que eu tivesse relações extremamente sólidas e de um amor verdadeiro, sabe? E isso que me salvou. Então, a Michelle, depois do câncer, ela viu todas essas coisas que são extremamente positivas. Né? No meio de um caos. Voltou a ter fé na humanidade. Sim. Talvez eu tenha passado a ter fé nesse momento e me deixei ser cuidada, porque também não tinha esse hábito. Eu quero puxar um pouquinho aqui para a parte científica agora, né? Vamos que lá. você estava falando que sempre teve a certeza que ia ter um câncer por conta dessa genética. Isso, exato. Porém, não foi bem assim, né? Então explica aí pra todo mundo. E também foi sensacional, porque aquela maldição familiar, ela deixou meu corpo e minha mente. O que aconteceu? Eu comecei o tratamento leva cerca de 1 ano e pouco. Eu já tinha um mioma que eu controlava, ele não tinha características malignas, então... um mioma no ovário ou no útero, eu nunca sei, amiga. No útero, né? Pronto. Eu tinha um mioma e ele tava lá quietinho, né? Tava lá quietinho, então como ele tava lá quietinho, ele ficou lá. Comecei a tratar a mama, só que começou a dar uma briga entre mama e útero, né? Os hormônios, como eu era HER2, triplo positivo, então eu não podia ter hormônio feminino no organismo, né? Que isso alimentava o câncer, que eu tinha retirado e que poderia estar rondando, né? Ainda o meu organismo, que talvez fosse essa a tendência, né? Então, o meu mioma, que era pequenininho, ele passou a ter 1 quilo. Eu tinha um mioma de 1 quilo, e aí os médicos me perguntaram, meus oncologistas, né? Perguntaram assim, Michelle, você ainda quer ter filho? Eu falei assim, gente, Deus me livre. Eu já não queria antes. Vou passar essa maldição genética pra frente. Não. Eu já não queria antes por 1001 motivos. Quando eu cheguei aos 35 anos, eu tava solteira, sem grana. Minha amiga perguntou, e aí, quer congelar os ovos? Eu, pra quê? Vou congelar nada. Vou não, vamos, vida que segue, vamos lá. E então, quando perguntaram se eu tinha problema em tirar, eu falei, não, problema nenhum, vamos tirar tudo. Qual que é o protocolo? O protocolo é tirar tudo. Eu falei, aí então tirou pode tirar. Tudo. Tirei tudo. Ovários. E trompas também. Trompas e tirou os linfonodos pélvicos também, né? Tirou tudo. Então, foi uma limpeza geral e aí eu me senti pleníssima, né? Que eu falei, olha, menos um órgão pra adoecer, né? Eu falei, gente, que ótimo, menos um órgão pra adoecer. Para as meninas entenderem, existem tumores de mama que se alimentam de estrogênio, que é o hormônio da mulher.
E aí tem que ser retirado os ovários para parar a produção desse hormônio que pode fazer o crescimento do tumor. Na verdade, faz o bloqueio do estrogênio através da medicação. Só que no caso dela... Não estava conseguindo Por bloquear. causa do mioma, né? Na maioria das vezes, aí tem que fazer a retirada do útero e do ovário. Aí a mulher entra numa menopausa, né, cirúrgica antes do tempo. Claro que não vai mais... isso aí ajuda para não crescer o tumor tudinho, mas também tem a parte ruim de... Não pode repor e você não se produzir mais hormônio feminino, que isso aí é uma outra história que um dia a gente conversa sobre isso aqui. Para outro podcast. Isso impacta muito. Impacta muito na vida da mulher, muito. Mas aí tu fez o teste genético do mioma. Aí foi. Aliás, do câncer. Foi. Aí da assim, mama. aí qual era o cenário? Eu tinha tirado uma mama. E assim, a filosofia na época da minha mãe, como as coisas mudam, né? E foi uma outra situação que me impactou. Porque a visão que eu tinha de uma pessoa que adoecia de câncer era a pior possível. Um sofrimento absurdo, uma total falta de condições de levar a vida. E não foi isso que aconteceu comigo. Porque o que aconteceu com a tua mãe foi o que tu presenciou. Foi o que eu presenciei, foi o que eu vivi. Só que eu deixei de considerar o tempo que passou, 20 né? anos, né? 22 anos. Vai fazer 30 anos que a minha mãe faleceu praticamente. Não, eu tô falando, entre o câncer da tua mãe e o teu foram mais ou menos 22 anos. Foram. 22 anos de modernidade da medicina, 23, de avanço, isso, exato. Né? Então, assim, ignorei esse fato e como fez diferença. Porque não que seja, você sai pleníssima, não, mas foi uma diferença muito grande entre um e outro, né? Entre um tratamento e outro, assim, foi uma coisa que me impactou. Então, o médico falou assim pra mim, olha, Michele, a medicina mudou, hoje em dia a gente não faz mais questão de tirar a mama toda. Só que eu tinha o busto muito pequeno e o tumor estava relativamente grande para o tamanho do busto, então eu precisei tirar, mas foi por causa disso, né? Atualmente, o protocolo, ele não preza como primeira opção para conservar, para mastectomia total, né? Então, naquele momento com a história do mioma, eu tava sem o peito, tava sem útero e tudo mais. Tava sem útero e tudo mais, aí sobrava um peito. Eu falei, o que eu vou fazer com esse um peito agora? Será que ele tem que ficar aqui mesmo? Tem essa, né? Tem essa. Será que ele tem que ficar aqui mesmo? E aí, eu sou obediente. Vou no médico e o que o médico diz pra mim, eu acato. O doutor Daniel tá comigo há 300 milhões de anos. Ele falou assim, Michele, é o seguinte, a gente só vai tirar esse peito aí se aparecer alguma coisa nos teus exames genéticos. E eu falei, então vamos ver, né? E aí, gente, pasmem. Fiz BRCA1, BRCA2 e não tinha nada de mutação genética. Nem no útero e nem Ou na seja, mama. a maldição da família não Ou seja, genético. Não era eu genético. criei o meu câncer, aquela, né? O câncer, ele é só teu. meu. Não era da tua mãe, da tua Não tia. herdei de ninguém. Não existe maldição na minha família. Então, outra coisa que o câncer me trouxe foi isso. Olha, não tenho. Fiquei esperando o pobrezinho chegar. Ele chegou só porque eu chamei ele, eu acho. Michele, você trouxe assim, que no momento em que você adoeceu, você recebeu muito amor, muita atenção, muito carinho dos teus amigos. Mas o oposto é verdadeiro também quando você pensa o quanto uma pessoa doente sofre preconceito e outras coisas também. Você viveu isso? Vivi. Avançando bastante aí nesse tempo, né? Na verdade, nem tanto, porque o que aconteceu? Eu estava num trabalho que foi muito generoso comigo, que me acolheu quando eu precisava faltar. As quimioterapias, elas duram um dia inteiro. Então, no dia que eu ia para minha sessão de quimioterapia, eu faltava ao trabalho. E voltava no dia seguinte e tudo, mas tinha toda essa questão de estar de vez em quando me ausentando, né? E tinha também a bateria de exames, que toda vez que você vai fazer quimioterapia, você faz uma bateria de exames antes. Então, assim, tem todas essas circunstâncias que me deixavam preocupada com o trabalho. E aí, o que eu pensava? Bom, preciso ir atrás de alguma coisa que me confira maior estabilidade. E também tinha a questão do próprio valor, eu queria ganhar mais. E veio a oportunidade de eu fazer prestar um processo seletivo para aeronáutico. E aí eu vi ali várias normas, várias regras, várias circunstâncias
limitadoras, né, que impediriam pessoas de participar do certame. Umas faziam muito sentido para mim, mas outras não. E aí eu resolvi insistir mesmo assim. Porque eu não me encaixava naquelas limitações, naquelas vedações que faziam sentido, né? Então eu resolvi seguir adiante, era uma vaga, e eu passei. Eu fui aprovada nessa uma vaga. Quando foi para fazer o exame médico, eu falei, bom, agora a porca vai torcer o rabo, né? E eu estava para completar recém-operada. Eu tinha 15 dias de operada do útero. E tive que fazer o exame médico. Já foi tinha um feito desastre. a mastectomia? Já. Já. Eu não pretendia esconder, nunca tive essa intenção, porque eu também levanto a bandeira, até mesmo pelo que eu vivi, que a gente deve fazer o máximo possível para manter a vida que você tem quando você não está doente, sabe? Isso foi essencial. O meu oncologista sempre disse para mim assim, Michele, você não pode deixar de treinar. Você não pode deixar de trabalhar. Doutor, posso beber? Olha, não pode beber muito, mas só um pouquinho. Não precisa deixar de viver a vida como você está acostumada, né? Eu tenho muitos bichos. Eu vou ter que me mudar dos bichos? Não precisa se mudar. Então, assim, foram coisas que eles incentivam e que a gente precisa ter em mente, que a gente tem que fazer de tudo para tentar manter as coisas como a gente gosta que sejam, né? Então, eu fui prestar o concurso na minha cabeça e falei, olha, se der algum problema eu vou brigar pelo que eu acho certo. E o que eu acho certo é que eu tenho uma força de trabalho imensa, uma vontade enorme de mudar de vida, então eu vou atrás disso aqui. Eu passei nessa única vaga por um motivo e eu vou brigar por ela, né? Então, quando eu fui para o exame físico, a minha humilhação já começou aí. Você já tinha um seio a menos. Já tinha um seio a menos, né? E isso. Fiz o exame de urina, já olhei na urina e falei, bom, vai dar problema na urina, mas porque eu estava me recuperando. O que eu pensei? Falei, gente, isso daqui vai aparecer, mas é só eu explicar que eu acabei de fazer uma cirurgia, mas que eu estou me recuperando. Na minha cabeça era tudo muito simples, sabe? Era só dizer, olha, daqui a tempo, né? Eu falei assim, olha, gente, calma, daqui a pouco. Até ser chamada, eu já estaria ok. Recente. Sim. Pra mim era super óbvio isso. Sabe? É só espera um pouquinho, tá? Vai dar tudo certo, beleza? Pronto. Primeiro, gente, quando a ginecologista foi me examinar, foi um show de horrores. Porque, primeiro que ela mandou que eu me despisse e tudo, ela olhou e falou assim, você é operada desse jeito? Aí eu falei, sim, sou. Eu sou operada, eu tive câncer e tudo. Tá com teus exames aí? Tô com os meus exames aqui. Ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Você não podia estar aqui. Aí eu falei, por que eu não podia estar aqui? Porque vocês não, pessoas na sua condição não podem concorrer. Aí eu falei, por quê? Aí eu falei assim, porque você não tem condição de ser militar. Agora, ela era uma mulher, gente, completamente fora de forma. Entendeu? Que deu vontade de perguntar, mas a minha condição física não me permitiu, eu estava abaladíssima. Eu tive vontade de perguntar pra ela, falei, nem você, né, amor? Porque se der flagrar uma guerra, mas se der flagrar uma guerra, será que você não vai, né, amor? Você também não tem condição de ser militar. Eu falei, olha, não tem condição de ser militar você, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui com essa história. E aí, ela foi me acusando e sempre na hora dela fazer o exame... Mas foi nesse tom, Michele? Nesse tom, juro pra você. Juro pra você. O meu drama começou aí. E eu lá, de pernas abertas, ela olhando pra mim. Preconceito por conta de câncer e de uma mulher. Não, eu tô sofrendo preconceito porque eu optei por ter um câncer, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero. Não, então eu tô sofrendo preconceito porque, a despeito de ter passado pelo que eu passei, eu tô me sentindo ótima e eu quero viver e eu quero produzir, entendeu? Sim. Então, isso tudo não fazia o menor sentido na minha cabeça. Eu lá, de perna aberta, a mulher olhando pra mim. Não preciso ver mais nada aqui, não. Virou as costas. Foi. Desse jeito. E aí eu saí mofinha daquela porcaria daquele consultório. Mas aquilo me deu uma gana tão grande que eu falei, esse resultado vai ser contra você reprovada. Mas eu já vou começar a minha ação hoje. E comecei a minha ação.
mesmo antes de receber o resultado, que veio a se confirmar dias depois, eu fui reprovado, entrei com uma ação para ter direito a fazer o exame físico, tá? Cheguei lá no exame físico, eu perseguida. Imagina. O corpo jurídico da aeronáutica... Constrangida. O corpo jurídico da aeronáutica todo olhando para mim, cronometrando o meu tempo, eu fazendo as flexões de braço e abdominal, com poucos dias de operada, eu estava lá fazendo meu abdominal belíssimo, entendeu? Quero aproveitar e agradecer aqui a minha super amiga Iná, que estava lá comigo, ela que é dona da academia onde eu treino. Então, estava lá fazendo meu abdominal, o corpo jurídico todo lá olhando para mim, que é para ver se eu não estava roubando, entendeu? Mas fiz lá o meu exame físico e passei. Passei no exame físico, tá? Só que não consegui prosseguir no resto das fases, né? Porque a decisão que me foi dada foi que eu precisaria avançar nas fases depois de uma perícia. Aí, gente, foi outro drama. A perita, que não é mastologista, não é oncologista, não me lembro a especialidade dela, mas ela não ostentava nenhuma dessas duas que eu acho que teria mais condição de opinar. Ela disse que eu não estava curada e que pelo fato de eu não estar curada, que a cura só viria dali a 10 anos, eu nunca escutei isso na minha vida, que a cura só viria dali a 10 anos, que eu não tinha condição de ser militar. Aí contestei o laudo, mas a sentença veio desfavorável a mim. E foi um choque muito grande. Eu, como operadora do direito, me vi numa sentença, a meu ver, completamente tendenciosa e injusta. Ela só te falou que tu não tinha sido curada do câncer, mas ela não... Não, e assim, totalmente contra as opiniões médicas e especializadas. Porque e você tinha os exames, não só tinha os exames. Laudos. O meu oncologista fez um laudo dizendo que eu estava apta, eu não tinha sinal de doença e que eu estava apta a qualquer atividade de trabalho, entendeu? Então, quer dizer... Se o meu oncologista, que é o especialista, que está cuidando de mim, que tem contato comigo com frequência necessária, diz que eu estou ok, que eu estou pronta, né? Mas mesmo assim não deu certo. Então não existe militar com câncer. Deve ser, né? O que acontece? Não, é porque... Porque não tem uma história do histórico familiar também? Exato. Porque o que aconteceu? Essa discussão que eu travei levava muito em consideração e por que eu me senti humilhada? Porque a legislação militar, ela não autoriza o ingresso de pessoas que tiveram histórico familiar de câncer, gente. Imagina, a pessoa pode até não ter câncer, mas se ela teve histórico familiar de câncer... E quem que não tem histórico familiar de câncer? Bom, não sei. Eu acho que hoje em dia é quase impossível não ter nenhum histórico. E aí, como é que tu vai provar que tu não tem esse histórico na verdade, familiar, que eu tava levando... O que eles falam assim, olha, a gente não pode admitir... essa autora, no caso eu, porque o militar que adquire câncer durante a carreira, ele precisa ser reformado e ainda é reformado numa patente superior. Então, a questão era dinheiro. A questão era, não vou aceitar essa mulher, porque se ela adoecer de novo, a gente vai ter que reformá-la e ela vai adoecer de novo, porque se ela já teve uma vez, ela vai ter de novo, entendeu? A questão é... Ela já que teve lógica câncer. E lógica, né? Ela já teve câncer. Porque não quer dizer que isso é uma condenação, não. Só porque tu teve, que tu vai ter. Exato, é um absurdo. Até mesmo a doença mesmo te provou que a tua genética também não é uma condenação. Isso. Porque tu achava que havia genética e não veio. Nada que o pior... e o pior não é só não conseguir a vaga, todo esse processo que tu passou de constrangimento, gente, é muito... E de outras mulheres, né? E o câncer dela não foi genético. Quer dizer, não é não é certo que isso vai acontecer. Eu acho que o que tem que ficar claro aqui é que isso não se trata de uma maldição. A gente precisa ficar atento a todos os elementos que podem colaborar para um adoecimento. No caso do câncer, hoje em dia está mais do que claro de que o meio ambiente é que proporciona esse adoecimento. Então, a gente tem que tentar se despir
daquela ideia antiga de que uma vez numa família com casos de câncer, muito provavelmente você vai adoecer. Não, gente, muito provavelmente você não adoeça se você se cuidar, ok? E o câncer, ele pode atingir a qualquer pessoa. Tem pessoas que levam uma vida regrada, mas por outros motivos adquirem câncer. Eu acho que o câncer está aí. E hoje em dia, quem tem câncer, uma vez que ele perde sinais da doença por conta do tratamento, todo mundo fica no mesmo pé de igualdade para ter um câncer, entendeu? Então, é essa mensagem que eu gostaria que ficasse clara. A gente não pode ter medo dessas coisas, não pode se antecipar, né, nesse pânico. 90% mas se acontecer... são curados, se detectado precocemente. 90% dos cânceres pode ser curado se você detecta precocemente. E apesar do câncer que eu tive ter um grau de malignidade alto, o fato é que a medicina está avançada a tal ponto que o tipo de câncer que eu tive também tem tratamento com expectativa de cura de mais de 90%. Diferente até da época do tratamento que a tua mãe fez. Com certeza. Gente, nem se compara. E assim, hoje a gente também sabe e tem se estudado muito a questão da epigenética. Então, a epigenética é aquilo que acontece além do teu gene. Então, aquilo que pode vir para silenciar ou para bloquear um gene. Então, no caso de um câncer, você tem a genética favorável a ter um câncer, digamos assim, né? Tu tem um gene que pode favorecer, como aquelas atrizes que tiraram o seio por conta de ter uma história... Eu quero crer que elas fizeram isso depois de fazer o exame do cariótipo e constatar a mutação genética. Exatamente. Eu quero crer nisso. Eu também quero crer nisso. Mas a gente sabe que uma ação epigenética, ela vai além de só tirar a mama. Mas aí inclui o quê? Atividade física, uma vida regular, né? Como a gente estava conversando até no episódio anterior com a Abner. Eu fui paciente do Dr. Abner. Que a respeito de boa alimentação, de atividade física, gerenciamento do estresse. A gente sabe que tudo isso contribui para que você silencie um gene. Então, espiritualidade. Hoje a gente sabe que a genética, ela não é a condenação mais para ninguém. Entendeu? Mas isso eu só descobri depois do câncer, para vocês verem como eu precisei realmente ser lançada no fogo. Não, a genética, ela vai além, ela vai assim, teu pai era safado, tu vai ser também safado, né? A pessoa faz cada coisa. Acontece, né? São umas crenças tão limitantes que, meu Deus do céu, assim. Michele, o que é interessante, eu acho que é importante desmistificar também para quem está assistindo o podcast, é assim, o meu câncer não me impediu de ser produtiva, de ser uma mulher que faz as suas atividades do dia a dia, você não deixou sua academia, você não deixou de trabalhar, de interagir com seus amigos, porque parece assim, nossa, ficou marcada numa cama durante 2 anos, ali em depressão. Conta para quem está nos assistindo, que pode estar enfrentando isso, que não é isso. Olha, como eu disse, a minha realidade, o que eu conheci antes de eu adoecer, foi o pior cenário do mundo. Eu falava, e digo até hoje, que eu não tenho medo de morrer, não. Mas eu tinha um medo danado de morrer de câncer. Porque eu vi um sofrimento tão grande que eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Isso daí não existe, né? Então eu vinha com aquilo na cabeça, eu estava preparada para passar por aquilo. E a vida, né, o dia a dia e as pessoas das quais eu me cerquei acabaram me proporcionando outras coisas. Então, a mensagem que eu tenho para dizer é que por mais que você acredite nisso, de que você está condenado, que essa doença é muito grave, que vai ser difícil passar para ela, se cerca das melhores energias, né? Então, eu tive que pedir ajuda, busquei ajuda, tive ajuda. Eu falo que o Marcelo só se lasca, né? Meu namorado, porque ele chegou na minha vida, dali a pouco tempo ele estava passando pelas piores provações da minha vida, que foi a perda do meu pai. Esse veio pra ficar, e a minha doença. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Então, não, acreditem, né, que quando os sentimentos eles são verdadeiros, eles alimentam positivamente, eles curam.
Então, eu me cerquei dos meus amigos, eu me cerquei da minha atividade física, porque era uma prescrição médica que eu já tinha, Sim. mas o meu médico fez questão de dizer, olha... Reforçar, né? Reforçar, porque a gente faz a quimioterapia, fica destruída mesmo. E fala assim, o que vai fazer com que os efeitos da quimioterapia sejam abrandados é a academia, vá treinar. Eu ia me arrastando, minha gente. Mas eu ia, então, colega, vá. Vá pra academia. Vá no nutricionista oncológico. Coma tudo que ele mandar. Trabalhe, E saia da principalmente, cama, vá trabalhar. Estresse, Olha, né? eu não sabia que uma cabeça careca sentia tanto calor na vida até... assumir a minha carequice, eu precisei assumir. Eu cheguei no meu trabalho e falei assim, gente, eu não vou usar lenço nem peruca, tá? Eu venho trabalhar careca mesmo, porque eu sinto muito calor na minha careca. Mas eu ia trabalhar careca e tava lá belíssima e numa boa, tá? Então, é um recado importante que eu quero deixar pras meninas. Muito bom. Se fortifiquem de tudo que realmente é importante. Boa comida, boa companhia e muita espiritualidade. Muito bom. E vá sempre no ginecologista para fazer o diagnóstico precoce. Não, né? Se só toque, o autoexame. autoexame. O autoexame já ajuda muito a mulher ali, depois espera uns 7 dias após a menstruação, faça a palpação da sua mama durante o banho. À direita, à esquerda, pegue embaixo no seu sovaco, veja se tem alguns glândulozinhos. Toda mulher tem glândulas, né? Você sente uma coisa meio areada, assim, mas quando você sente alguma coisa mais com uma forma de uma bolinha, de gude, ou então que tá meio fixa, procure seu médico. Não tenha medo, porque o diagnóstico precoce, a pessoa tem medo. Eu tenho medo de mamografia dói, né? Não tenha medo, porque a mamografia não dói, a mamografia incomoda. Mas é um exame tão rápido, de 5 segundos, que você pode salvar sua vida. Porque o câncer de mama, quando você detecta lá um feijãozinho ali, que tem os BIRADs, né? O BIRAD, doutora, que BIRADs é esse? BIRADs 1, BIRADs 2, eu vou explicando o que é, né? Se é um BIRADs 4, né? Até o 3 tudo bem, já merece o diagnóstico. E mais de 90%, como a Michelle disse, no caso dela, pode ser curado. Um excelente prognóstico. Hoje tira-se só o quadrante, você não precisa mais tirar a mama inteira, né? É cada vez mais comum, Fábio. Eu tô com uma paciente de 38 anos diagnosticada, que foi uma ultrassom de mama, porque, né, tem o tempo de fazer mamografia. Eu, às vezes, eu não sigo ao pé da risca o que a sociedade brasileira fala, porque se tem algum histórico familiar ou se a paciente tem um nódulo, eu já faço uma mamografia um pouco antes do tempo. A ressonância, em alguns casos, ajuda bastante. Então, assim, o médico de rotina anual, assim, uma vez por ano, que a gente vive em cabeleireiro, gasta dinheiro com tantas coisas. Né? Um médico de rotina, fazer uma vez por ano, tem mamografias excelentes, digitalizadas, que em serviços bons aqui em Manaus custa R$100 uma mamografia. Então, não tem justificativa. Não tem justificativa, a pessoa sabe? dizer que de não vai fazer. Um preventivo, a leitura de um preventivo nos laboratórios custa de R$30 a R$60. É, muito baixo. É muito baixo o valor, né? E você pode... E aí, você tá aí, ó, gastando dinheiro com a lente de contato nos dentes, né? Que hoje a pessoa tem iPhone e lente de contato, todo mundo tem. Mas fazer mamografia, ir numa ginecologista top Toma Mariana. Mano, essa daqui é top. Ela não é sutiã, não, mano. Ela é top, entendeu? Eu enfio o exame em todo mundo. É top. Ela mete todos os exames na gente mesmo. E a gente deixa de se cuidar por conta disso. Mas também, sabe? Não se dá prioridade. Mas também tem aquela parcela que eu não acredito que existe, mas eu já ouvi tanto que eu tive que acreditar. Daquela pessoa falar assim, não vou procurar pelo em ovo, gente. Também não vou ficar fazendo exame. Vai que eu descubro. Ainda tem essa também. Gente, amiga, vamos Só descobrir. Só tem doença que faz exame, né? Tem aquela que fala Nossa, assim. Então, isso é mais comum entre os homens. Eles não falam. Mas homem é só quando tá morrendo. Tem muito medo de câncer, eles não querem investigar, porque acham que vai ter... Gente, se tiver, dá pra tirar, tá ok? Dá pra ficar bem, Dá pra ficar bem. Quanto vamos cuidar. antes você diagnosticar, melhor o prognóstico. Eu queria ter um PET scan na minha casa, assim, pra ver se eu tá passando por ele. Fazer um pacotão de PET scan, mas fazer a cada 6 meses, assim, deita lá no PET scan. O outro exame, assim, falando sobre câncer, o câncer de estômago é muito comum, né, aqui na região norte, né?
pela nossa alimentação, estilo de vida. Eu já fui massacrada uma vez no Facebook, porque eu dei uma entrevista para um jornal aí, um jornaleco, e aí eu falei que a farinha é um veículo contaminante. É um autocontaminante que a gente tem de H. pylori. A maior parte das pessoas tem H. pylori, não sentem nada, não tem sintomas. E o H. pylori, a gente sabe que ele evolui para um câncer de estômago. Então, o Amazonas é o estado que tem mais câncer de estômago do Brasil. Para você ter uma ideia. É farinha mesmo, gente. É contaminante. É porque, assim... Os outros estados, tu tem alface, tomate e tal, tudo isso é contaminante de H. pylori, entendeu? Só que a gente tudo tem que é cru, mais a farinha ainda. Tu tá Além entendendo? de tudo, né? Além de tudo, a gente tem a farinha. E aí o jornal disse que eu falei que a farinha dava câncer. Entendeu? E aí eu fui massacrada no Facebook. O pessoal só lê Só lê, né? Não, só lê o que Fala o que quer, né? Só lê né? É que nem tu manda um convite. Amanhã na minha clínica, 15 horas da tarde. Que horas que é na tua clínica mesmo? Aí eu falo assim, vai ler convite, gente. Lê o convite, né? Então, você... é isso, né? As pessoas, elas simplesmente... É só aquilo que interessa, né? E aconteceu comigo, eu tratei um dia desse, H. pylori. H. pylori, exato. Então, o câncer de mama, o câncer de estômago, ele é uma realidade da nossa região. Ele é endêmico mesmo da nossa região. E ele precisa ser cuidado, precisa ser acompanhado. A gente tem esse hábito. E gente, tá no nosso DNA, é genético, porque isso veio da nossa cultura. A gente é todo filho de índio. Farinha, não vou deixar de comer farinha. De europeu aqui, né? Porque já deu uma misturada, né? Quem é que não gosta de uma farinha? Isso tá verdade, mano, eu amo farinha, pelo amor de Deus. Tem que assar a farinha, né? Assar a farinha, eu sempre falo isso. Você pega a farinha, assa no forno, assa na panela pra levar a temperatura, matar os contaminantes, fecha num pote, guarda ali e vai consumir tua farinha, vai ser feliz, entendeu? Não é a farinha que dá câncer, é a bactéria que tá lá dentro. Então quer dizer que se você assa a farinha, você já diminui a possibilidade de adoecer? Tudo aquilo que tu assa ou que tu eleva acima de 68 graus, tu vai conseguir matar a maioria dos germes, das bactérias ali do alimento. Então, o alimento cru é um contaminante. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, entendeu? Entendi. Ai, mas que bom, Michelle. Legal. Poxa. Show. Agora fala suas considerações finais, conversa ali com aquela câmera. Com aquela câmera. Dê o seu recado para essas mulheres, não só as que têm câncer, que já passaram por isso, mas as também que não têm. Principalmente que nunca vão ter, essa, né? Que se Deus quiser. Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter vindo aqui contar a minha história, não que seja diferente da história de muitas pessoas, mas talvez seja uma história que possa se identificar aquela pessoa que está se sentindo triste, que acha que adoeceu e que pode não ficar boa. Qualquer doença, né, Qualquer Michelle? doença. Então, primeiro, em frente. Vamos lá enfrentar. O que eu posso fazer para resolver? Se pergunte, né? É que, na verdade, a gente não sabe o potencial que a gente tem até ser desafiado. Isso é um fato. Verdade. Então, o nosso potencial, ele aparece, ele surge, ele nos supre quando nós somos desafiados. Não adianta a gente ficar com aquela máxima, se isso acontece comigo, eu faço isso. Lê do engano, tá? Então, a gente se engana muito. Então, tenha essa certeza de que para cada desafio existe a sua batalha e que ela é possível de ser travada e vencida. Então, olhando para frente, peito estufado e sempre se cercando das melhores companhias. Eu tinha tudo para ser sozinha. Hoje em dia eu moro sozinha em Manaus e sigo com a minha família escolhida do meu coração, né? Que Legal. São os meus amigos. Estou tentando outras coisas que podem me tirar de Manaus, mas não é por causa da minha solidão aqui, digamos assim. Então, sempre se cerque das melhores companhias, faça o que seu médico manda, vá ao médico, não fique com essa de não quero ir no médico porque vai que eu descubro alguma coisa. Tem que descobrir que é para tratar. Então, e se tiver doente, tente fazer o máximo
possível para manter a sua rotina. Você pode trabalhar. Nós somos produtivos. A gente não pode achar que a gente começa a trabalhar e pensar em se aposentar, tá, gente? Nós somos produtivos. Nós estamos aqui para nos mexer e para criar, produzir e melhorar. Legal. Muito obrigada. Obrigada eu, gente. Obrigada. Muito obrigada, Foi um Michele. prazer pra gente te receber, escutar a tua história, assim, mais uma vez, né? Eu já conhecia, mas é sempre muito bom estar perto de ti, porque tu tem essa energia boa, né? Poxa, eu teria tudo pra ter um olhar triste, mas tu é totalmente diferente, totalmente o inverso, e apesar de tudo que tu enfrentaste, assim, és um exemplo pra gente. Obrigada. Que bom. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu Seja pela sempre oportunidade. bem-vinda. Obrigada. Espero voltar aí com outro tema e tuas ordens. A gente vai querer esse outro tema, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada, poderosas. Curte, compartilha, comenta esse episódio. A gente espera que ele também tenha trazido para vocês essa grande mensagem aí da Michele, né? O que eu posso fazer agora? Essa mensagem de fé, de esperança e de que você tenha certeza que seja lá o problema que você está enfrentando, no final tudo vai dar certo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.